Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí aquele momento top, um momento bem gostoso na sua vida hoje, ok? Bom, se você gostar de alguma parte do vídeo aí, se inscreva no canal, ative esse sininho bonitinho da notificação, ok? E deixe o seu like. Bom, ontem eu vi um vídeo do Jason Ferrer. Bom, primeiro, quem que é o Jason Ferrer? Jason Ferrer é um ateu, né, que tem feito um trabalho muito bom, trabalho muito bem feito. Ele tem se empenhado muito em alertar as pessoas quanto aos perigos, né, de seguir uma determinada religião. Isso independente de que credo for. Ele alerta as pessoas e dá a elas bases bíblicas que elas geralmente desconhecem, porque o sistema religioso ele pincela na Bíblia com muita precisão aquilo que realmente lhe interessa, aquilo que é conveniente passar, né, para os seus subalternos, né, ou para a plebe religiosa, eles passam. Mas aquilo que não é conveniente, eles escondem as sete chaves da plebe religiosa para que ela não se escandalize, né, com aquele Deus que eles estão vendendo a essas pessoas. Então, o Jason faz um trabalho muito bacana, ok? Eu te aconselho, né, a ver o canal dele, assistir e reter, tirar ali o que é bom, porque tem muita coisa boa no canal do Jason. Como eu disse, o Jason, ele é um ateu, né? Agora, se você tem aquele viés religioso e quer manter aquele viés religioso, mas quer conhecer outras opções, outras interpretações bíblicas, né, mas ainda apegado a um viés religioso, eu te aconselho a ver o canal do Erivelton Soares. O canal do Erivelton Soares, para quem quer continuar atrelado a um viés religioso vinculado à divindade de Jesus, eu indico o Erivelton Soares, porque ele continua, né, fazendo você acreditar na divindade de Jesus, porém, numa visão muito mais coerente com aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Então, o Erivelton Soares ele é bastante coerente com aquilo que está escrito ali na Bíblia a respeito de Jesus. Porém, ele mantém ainda aquele viés religioso vinculado à divindade de Jesus, ok? Então, indico esses dois canais aí, vendo o que de bom você pode tirar deles. E eu tenho certeza que você vai tirar de ambos muita coisa boa. Tem muitos outros canais bons, mas de momento o que eu tenho para indicar para você são esses dois. Ontem eu vi um vídeo, né, do Jason, onde ele abordava as pessoas. Aliás, o trabalho dele é baseado muito em cima disso. Ele aborda as pessoas e faz questionamentos, direciona perguntas a essas pessoas que estão na Bíblia, no entanto, as pessoas desconhecem aquilo que está escrito ali. Eu vou comentar aqui sobre uma pessoa que ele abordou e citou para ela uma passagem de Lucas no capítulo 19, acho que no versículo 27. Não estou questionando aqui, viu, Jason? Estou só colocando aqui o meu ponto de vista. Ali, realmente, Jesus ele mostra, né, um Deus completamente cruel. É um Deus que quer tirar onde não plantou, né? O próprio Deus reconhece que o servo estava certo, que ele era cruel ao ponto de querer colher onde ele não tinha plantado, né? Até um Deus ladrão, vamos dizer assim. Então ali Jesus realmente coloca um Deus bastante cruel. Eu vejo aquela parábola como uma revelação do que ia acontecer com os judeus. Quando ele diz ali no versículo 27, trazei aqueles que não querem que eu reine sobre eles e matai-os na minha frente. Ali eu acredito que ele está fazendo uma alusão à invasão romana que aconteceria em breve e passaria os judeus ali ao fio da espada na invasão romana de 70. É esse comentário que eu quero fazer aqui, ok? Deixe aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, veja o canal do Jason, veja o canal do Orivelto e você vai colher ali muita coisa boa. Outra coisa que eu quero mostrar aqui, né, e eu tenho mostrado incisivamente, né, em meus vídeos, que o Deus que é vendido, né, nas instituições religiosas, ele não é o Deus da Bíblia, ele não está na Bíblia. Eu vou citar aqui pelo menos 5 passagens onde o Deus da Bíblia disse que ele voltaria naquela geração. Sei que estou sendo repetitivo quanto a isso,
mas se faz necessário. E no final, né, no último versículo, eu quero acrescentar algo novo que eu vejo ali nos conteúdos bíblicos. Quem assiste o meu canal sabe que eu não sou de divinizar Jesus, não tento colocar para as pessoas um Jesus divino, porque a própria Bíblia, quando você lê ela sem viés religioso, você vê que há uma divinização exagerada, né, da pessoa de Jesus, nos conteúdos bíblicos, além das divergências que há sobre o seu caráter, sua personalidade, sobre o que ele disse, sobre o que ele não disse, quantas curas fez, quantos milagres realizou, quantas libertações teria feito, né? As controvérsias, né, entre a visão dele sobre a questão da salvação e a visão de Paulo. Paulo, muitas vezes, ele se mostra como um anticristão. Ele, por exemplo, ele não aceita o discipulado que supostamente, né, Jesus teria ensinado, Jesus teria exigido. Então ele não aceita esse discipulado, ele se levanta contra aqueles que haviam convivido com Jesus e se coloca numa posição superior àqueles que haviam convivido com Jesus durante um determinado tempo. Se auto-intitula apóstolo e faz um trabalho diferente do que Jesus havia ensinado, como por exemplo na questão da salvação das mulheres. Jesus muitas vezes disse: olha, sua fé te salvou, vai e não peques mais, era a condição para a pessoa herdar a salvação. Então Paulo acrescenta que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja e se salvaria dando luz a filhos. Então é um camarada que muitas vezes se demonstra anticristão. Ele se opõe àquele ensinamento que Jesus havia deixado. No entanto, a igreja gosta de segui-lo. Bom, eu vou citar aqui então alguns versículos, né? Poderia, agora que eu lembrei, poderia até citar 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde Paulo, acreditando, né, em Jesus, porque Jesus havia dito que voltaria naquela geração, ele fala que não só ele, mas vários dos seus contemporâneos seriam transformados na volta de Jesus. Eu vou citar aqui o versículo, vou citar o contexto também, ok? Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 23, Jesus está enviando seus discípulos. Está falando com eles que quando eles forem perseguidos numa cidade, é para eles fugirem para outra. E ele termina o versículo dizendo o seguinte, que antes que eles percorressem toda a cidade de Israel, ele ia voltar. No contexto de Mateus 24 ou 34, quando ele disse que não passaria aquela geração sem que ele voltasse, sem que o Filho do Homem viesse, ele está contando para os discípulos o que aconteceria antes da destruição do templo em 70. Então ele traz um relato de fatos que aconteceria antes da destruição do templo em 70 e diz para os versículos dele que não passaria aquela geração sem que toda aquela tragédia acontecesse. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 28, ele está ensinando para as pessoas num determinado lugar, acho que no monte, ele disse que muitas daquelas pessoas que estavam ali só experimentariam a morte após a sua vinda. De maneira nenhuma, alguns dos que aqui estão experimentaram a morte sem que eu venha. Então, muitos ali iam ver ele vir e depois iam morrer. Se nós pegarmos o contexto de João, capítulo 21, no versículo 22, ele está chamando Pedro para poder ter uma conversa particular, ali após a sua ressurreição. E Pedro pergunta o que aconteceria com João. E Jesus disse, que te importa que ele fique até que eu venha? Então a interpretação bíblica é que assim como Jesus morreu, Pedro também morreria por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho que Jesus havia designado a ele. Mas ali também há uma questão que devemos considerar. Ele disse, que te importa que ele fique até que eu venha? Ali é uma demonstração que Jesus queria que João ficasse vivo até que ele voltasse. Vou dar um pulinho agora lá para Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7. E no tocante, a punição que viria sobre os bispos da Ásia, das 7 igrejas da Ásia, uma punição que viria com eles ainda em vida, com eles ainda exercendo o seu ministério, mostra também que Jesus viria naquela geração. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que até os que os transpassaram o veria. Até aqueles soldados que haviam pregado Jesus na cruz, veria a sua vinda. Então esse versículo, além de outros, onde Jesus disse que se disserem que o Cristo está na casa,
não acreditei, se disserem que ele está no campo, né, não saí para procurá-lo, né, para buscá-lo, porque não será assim. Ele diz que assim como o relâmpago se mostra no Oriente e se põe no Ocidente, ou inverso talvez, ele demonstra que a vinda dele não seria nessa forma corpórea que o sistema deseja, né, o que o sistema prega, mas a vinda dele, né, em versículos como esse de Apocalipse 1:7, e outros que eu acabei de citar aqui, mostra que a vinda dele seria como os judeus acreditavam naquela época e em épocas anteriores, porque os judeus acreditavam que quando vinha uma devastação sobre uma nação, era Deus, o próprio Deus vindo nas nuvens contra aquele povo, contra aquela nação. Então, versículos como esse demonstram que Jesus estava se referindo à devastação pela qual Israel passaria naqueles dias, nos dias dos seus apóstolos, a devastação causada pelos romanos em 70. Então, essa é a interpretação mais plausível para uma vinda de Jesus. E para uma vinda de Jesus ainda com aquela geração em vida. Hoje, o povo evangélico já está maduro, já para poder pegar a Bíblia e tentar entender os textos que estão contidos nela. Dizem, né, que o véu do templo se rasgou, mas o sacerdote ainda está aí, impedindo as pessoas de entrar no lugar santo dos santos. Hoje pode-se dizer que não existe mais pessoas analfabetas no mundo. Hoje qualquer pessoa no mundo pode pegar a Bíblia, né, seja escrita, impressa ou no celular, e olhar o texto, tentar entender, né, ver se realmente aquilo que a sua instituição está ensinando é o que está contido ali. Porque eles são muito habilidosos, né? Eles têm a habilidade, né, de transformar coisas que são naquilo que não são. Como, por exemplo, transformar 490 anos em milhares de anos. 490 anos, o início do fim do povo santo, né? Que no caso aqui é o povo de Israel, transformar esses 490 anos que chegaria a partir da assinatura da carta para reedificar Jerusalém, pós o cativeiro babilônico, transformar esses 490 anos em milhares de anos que nunca chega. Então eles têm uma habilidade tremenda, eles têm a habilidade de transformar cajado em cobra. Procure ficar atento, ok? Não afunile a sua mente, né? Tenta abrir a sua mente, tenta ver o que outras pessoas dizem, né, a respeito da Bíblia, dizem a respeito de textos bíblicos. Eu digo até o seguinte: a Bíblia ela não santifica ninguém. É a pessoa que santifica o livro que ela escolheu como palavra de Deus, como palavra da verdade. É o Espírito que santifica, né, os livros de Allan Kardec, os livros de Chico Xavier. São os indianos, né, que santificam os seus livros que contam histórias, né, e feitos dos seus deuses. São os islâmicos que santificam o Alcorão, alegando que aquilo que está contido ali são coisas sagradas. São os cristãos que santificam a Bíblia. Com todos os seus absurdos e as suas incoerências, eles ainda assim santificam a Bíblia e têm ela como palavra da verdade. Eu penso que são as pessoas que santificam o livro que elas escolheram, né, como livro sagrado. Esses livros geralmente traz percepções, né, do que seria Deus, do que seria o Deus verdadeiro, e as pessoas procuram fazer com que aquele Deus mencionado nesses livros, ou aquele Espírito mencionado nesses livros, seja o Espírito do Deus verdadeiro. Eu espero que você tenha gostado. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative aquele sininho bonitinho de notificação. E o que eu posso deixar para você aqui é um forte abraço, ok? Forte abraço para você.